Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live internacional Entre Amigos. O nosso convidado hoje é o autor de 2 obras premiadas, ainda não publicadas em português, mas nós esperamos que alguma editora brasileira atente para elas e publique, né? Porque são temas bem pertinentes, principalmente para os nossos dias tão digitais e tecnológicos, que são as obras Análogo Church e Análogo Christian, do J. Kim, que está conosco aqui, ó, Paulinho mostrando lá no visor dele, a obra. Ele que é pastor no Vale do Silício, né? E aí tá a ironia, né? Bom, tá aqui o Jaiquinho e junto com ele eu estou com os meus amigos, a Karina, que está com a gente, vai ser a nossa intérprete, o Marcos Melo, que é pastor lá da Igreja de Pinheiro, Marcos? Isso, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mesmo. E o Paulo On, conhecido por vocês, ele que é o CEO da Escola de Didascalia, né? Paulinho está conosco. E Jaiquinho, então quero já deixar minha gratidão a vocês por terem aceitado esse convite, especialmente ao Jay. E é isso, vamos começar. Você me deu bastante coisa, né? So, welcome everyone at our international live Entre Amigos. We have here Jay Kim, the author of 2 important books called Analog Church and Analog Christian. He's a pastor at a church at the Silicon Valley. And we also have here Marcos, who's also a pastor here in São Paulo, and Paulo One, also a pastor here, moving to São Paulo soon, and CEO of Didascalia. Thank you, Jay, for being here with us. Thank you so much for having me. Yeah, excited to be here. Obrigada por me convidar, estou muito feliz de estar aqui. Jay, essa primeira pergunta é comum a todos os convidados. Como você se tornou cristão e por que você ainda é So, Jay, these first questions I always make to all the ones I invite here. So, how did you become a Christian, and why are you still one? Good question. I grew up in the church, but in college left my faith. Boa pergunta. Eu cresci na igreja, mas nos meus anos de faculdade eu abandonei a fé. And in my early 20s, there was a small group of guys who invited me to study the Bible with them. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, tinha um grupo de pessoas, de amigos que me convidaram para estudar a Bíblia. And I really met Jesus, I think for the first time in a real way in my early 20s. E eu acho que foi então que eu realmente conheci Jesus de verdade, quando eu tinha aí meus 20 e poucos anos. And all of those guys were leaders in the high school ministry at the time, so I joined them. E todos aqueles caras, eles eram líderes de ministérios na época, e eu me juntei a eles. And so I became a youth ministry leader and then a youth pastor, and now here we are 20 years later. Eu me tornei, então, um ministro para os jovens, depois um pastor de jovens, e aqui nós estamos 20 anos depois. Yeah, and I'm still a Christian today because in the last 20 years, as I've studied the scriptures and followed Jesus, I can't imagine living life any other way. E eu sou um cristão ainda porque nesses últimos 20 anos em que eu estou estudando a Bíblia e seguindo Jesus, eu não consigo imaginar uma outra vida, não consigo imaginar uma outra forma de ser. Bom, a minha próxima pergunta é porque você mora no Vale do Silício, né, que é conhecido mundialmente como um centro global, né, de inovação e tecnologia, e onde se encontram as Big Techs. Posso continuar? Pode continuar. No entanto, você escreveu 2 obras, né, uma sobre igreja, outra sobre cristãos, a partir de uma espiritualidade analógica. A minha pergunta é, o que levou você a trabalhar esse tema que vai na contramão do que o Vale do Silício inspira no mundo e respira enquanto cultura de inovação, né? E por que tratar de uma fé analógica numa realidade que promove o digital? So you are a pastor living in Silicon Valley, a region known worldwide
as the global center of innovation and technology, home to the tech industry. Yet you've written 2 works on church and Christians from an analog spirituality perspective. That's really bold. And the question is, what led you to address a topic that goes against the grain of what Silicon Valley preaches? And why talk about analog faith in a reality that breeds digital? Those are good questions. I think it started for me very personally as I started wrestling with my own digital addictions. I just found myself really addicted to my phone. São perguntas muito boas. É um tema muito pessoal para mim, porque começou comigo e com o meu próprio vício em tecnologia, em ficar muito apegado ao meu próprio celular. So I started asking not so much what digital technology can do for me, but I started asking the question, how is digital technology forming me or turning me into the sort of person that I didn't think God wanted me to be? Então, eu comecei a me fazer a pergunta, ao invés de me perguntar o que a tecnologia pode fazer por mim, eu comecei a me perguntar como a tecnologia está me formando, como que ele está me transformando em alguém que provavelmente não é alguém que Deus quer, que não está segundo o coração de Deus. As I started asking that question, I realized as a pastor, if I was feeling this, chances are most of our people are feeling this. And then I started asking the question, well, how is digital technology not just forming me as an individual, but us as a people and us as a church? Como pastor, eu comecei a me perguntar e comecei a perceber que se eu estava sentindo isso, provavelmente outras pessoas também estavam sentindo isso. Então, eu queria começar a pensar como a tecnologia e o mundo digital estavam formando pessoas, não formando só indivíduos, mas nos formando como comunidade. And as I started asking that question and reading what others had written about digital technology and its impact on our lives, I realized that it was a serious problem. So I think living in Silicon Valley, and I've lived here my whole life, I think living in Silicon Valley was helpful in that it gave me a peek behind the curtain. I could sort of see what was happening underneath all of the surface level stuff that's so pervasive in our lives. E eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, a ler mais sobre livros que as pessoas escreviam sobre esse tema e comecei a perceber que era um assunto muito sério, era uma coisa bastante prejudicial e morando no Vale do Silício, que ele morou a vida toda, eu morei a vida toda, eu pude ver meio que nos bastidores do que realmente acontecia e como toda essa tecnologia era realmente ruim para a nossa vida. Jay, você ainda leva a Bíblia impressa para o culto ou você prefere carregá-la no iPhone ou no iPad? Essa é uma pergunta, a primeira parte da minha terceira pergunta, né? Essa mudança de paradigma quanto ao uso da tecnologia, como o uso para recursos litúrgicos, por exemplo, você acha que é algo bom, é algo ruim? Quais são os impactos, né, de uma comunidade cristã aderi-la? So, do you still carry a printed Bible with you to church services, or do you prefer to use an online or digital version on your iPad or iPhone? This is the first half of the question. And do you find the use of technology as a liturgical resource a good or a bad thing? What are the impacts of using technology during church services? I actually use my iPad when I preach. And I say something in the book about information, specifically that digital informs, that digital technologies are great for giving information, but analog or in person is what transforms. So I'm actually not anti-digital technology. I just think we have to put them in their right place.
So yeah, that's the answer to the first question. I use my iPad when I preach. Ele usa o iPad, eu uso meu iPad quando eu estou pregando nos cultos de domingos. Eu não sou totalmente anti-tecnologia, eu só acho que a gente tem que colocar a tecnologia no lugar correto. E eu disse no meu livro, em algum momento do meu livro, que a tecnologia ela é muito boa para informar a gente, mas o pessoal, o analógico, é isso que forma a gente. I will say though, when I read the Bible, I read this Bible, a paper Bible. So my iPad is for when I'm preaching sermons, but I do still read the word every day from a paper Bible. And I think there is something very powerful about that. Yeah. No meu dia a dia, no entanto, eu leio a Bíblia física mesmo. Apesar de eu usar o iPad para pregar aos domingos, nos meus estudos diários, eu leio a Bíblia, a versão física, e eu acredito que tem algo muito poderoso em relação a isso. There's a lot of research that shows that the mediums we use to take in information actually affect the way our brains process information. So the way we consume reading content on a screen is actually very different than when you read on paper pages. And it's one of the reasons why I read a paper Bible, is because reading analog actually slows your brain down. And the Bible is meditation literature. You know, I'm not trying to read it quickly, I'm trying to read it deeply. Existem muitos estudos que falam como a gente lê não em papel, mas no digital, afetam a nossa forma de processar a leitura e afetam o nosso cérebro como um todo. É por isso que eu leio a Bíblia no papel, na forma física, porque a Bíblia é uma literatura de meditação. Ela é para ser meditada de forma profunda e não para ser lida de forma rápida. Então, a tecnologia me influenciaria nisso, nessa leitura, se eu usasse a Bíblia assim, só no iPad. Remind me again the second part of the question. I'm trying to remember. Sure. The second part of the question is, what are the impacts of using technology during church services? And do you find the use of technology as a liturgical resource a good or a bad thing? I wouldn't say it's good or bad in a universal sense. I think we have to ask the question, what is the purpose of any particular thing that we're doing? You know, what is the reason that we're doing the thing that we're doing? And does technology help accentuate that reason, or does it pull us back from that desire behind why we're doing what we're doing? Em relação à segunda parte da sua pergunta, eu não diria que o uso da tecnologia em si é algo bom ou ruim, mas a gente tem que se perguntar o propósito por detrás disso, qual que é o nosso objetivo, e se a tecnologia está afastando a gente do nosso objetivo ou nos aproximando dele. Marcos, deixa eu perguntar. Ok, Kim, no seu livro Analytic Church, você comenta sobre a tentativa das igrejas de não se parecerem mais como a igreja da vovó. No Brasil, muitas igrejas também têm seguido essa tendência de se modernizar e não parecer mais uma igreja antiga, né? Se você pudesse observar ou trazer, né, uma opinião do que será a igreja do futuro, você acha que ela será mais parecida com a modernidade, mais tradicional, ou ela vai buscar um equilíbrio? So many Brazilian churches follow the trend of churches in America in the endless search for new things or modern tunes to attract people and get away from the appearance of grandma's church, of an obsolete church. How do you imagine the future of the church? Will the church return to tradition? Will it continue to move towards modernity?
or will the church eventually find a balance? That's a wonderful question. The first thing I'll say is I have spent my entire life here in Silicon Valley, here in California, in the United States. So I want to be humble in my response. I don't know what it's like to follow Jesus in Brazil, in Sao Paulo, or, anywhere in South America or other parts of the world. So I can only speak from, my experience. Eu quero ser humilde na resposta aqui que eu vou dar. Eu não sei como é ser um cristão no Brasil, na América do Sul ou em qualquer outro lugar fora do Vale do Silício ou da Califórnia, porque é aqui que eu vivi a minha vida inteira. Então eu preciso ser humilde nessa resposta. But what I see happening here in California, and I think, throughout the United States, especially with younger generations, emerging generations, several things. One, there seems to be a real desire to return to more ancient liturgical traditions in worship. Mas o que eu vejo aqui na Califórnia, nos Estados Unidos como um todo, principalmente nas gerações mais novas, nas gerações emergentes, é que tem um desejo muito forte de uma volta para liturgias mais antigas, para devoções mais antigas. I also see that as an expression of longing for warmth. I think for so long churches tried to be so cool, but I think emerging generations especially long for something that feels warm and feels like home, not a performance. I think they're looking to belong in a community and not consume great Christian content. E eu vejo esse desejo como uma tentativa de voltar para alguma coisa mais quente, alguma coisa mais que se sinta como casa, que não seja só um consumo de um produto que as igrejas foram por muito tempo, mas que voltar para se sentir fazer parte de uma comunidade. Só dando um feedback de que, particularmente, percebo que isso também tem acontecido no Brasil. Ao mesmo tempo que muitos jovens são atraídos, né, pelas luzes e os grandes shows, existe um movimento acontecendo de uma juventude realmente interessada na liturgia, no tradicional. Isso tem acontecido aqui também, né? I can also see the same movement happening here in Brazil. Many people, mostly from the young generation, returning to tradition and to ancient liturgical context, and they are kind of tired of this appearance of shows and lights and modernity. Yeah, that's encouraging to hear. Which tells me that it's maybe a more global trend that younger generations are a bit exhausted by. They're weary of performance, and I think that's a really wonderful thing. I think it's connected to the fact that younger generations, especially, live in the stressful, performative, vicious cycle of social media, and I think maybe church needs to be a place where everybody can detach from that and rest and recover. Isso é muito encorajador de ouvir. Me diz que é uma tendência um pouco global, é uma tendência global de que isso esteja acontecendo. As gerações mais novas estão exaustas só da performance. E isso é muito bom porque a igreja precisa ser um lugar onde a gente descansa e não um lugar onde as gerações mais novas e a gente se vê preso nesse círculo vicioso da performance, da loucura das redes sociais. Pode fazer a próxima, Marcos. Certo, então, continuando a falar sobre juventude, né? Nós temos muitas pesquisas que falam sobre como as redes sociais têm impactado a nossa juventude emocionalmente, mas pouco se fala sobre o impacto espiritual, né? Como
essa era digital tem impactado na vida espiritual dos jovens, em sua vida cristã, né? So we have many studies talking about the impact of social media on young people and their behavior, mostly emotionally, intellectually, but we talk and study very little about the spiritual impact of technology on our lives. And how has the digital age affected a vital part of the Christian life, that is the discipleship? Yeah, I said earlier that, my original concern and my current concern is how digital technologies are forming us. And I think one of the ways in which social media is forming us, amongst many, I said this earlier, it's making us performers. We constantly feel like we are on a stage. And one of the problems with social media is that you're not even performing one show. We feel like we have to perform a variety of things for a variety of people on our feeds, on our friends list and followers and whoever else. And when we... Go ahead. Okay, thank you. Essa é uma das minhas preocupações atuais, eu já até disse isso numa resposta de umas perguntas, é como as mídias digitais têm nos formado. E uma das coisas ruins das mídias digitais, enfim, é que elas nos fazem constantemente estar performando, estar numa performance, estar em cima de um palco representando algo para alguém. E não só um show, a gente não está só performando e fazendo um show, a gente está tendo que performar para várias pessoas, vários shows, vários públicos diferentes, dependendo do nosso feed, da nossa lista de amigos, de tudo que a gente tem ali nas mídias sociais. And I think when we live as performers, maybe without even knowing it, we lose sense of our truest self, our truest identity, which is as sons and daughters. In a healthy parent-child relationship, children do not perform for their parents. They simply live and rest in the love and the grace of their parents. But we are being wired because of social media to perform constantly, and we live with this anxiety that if we do not perform, we will lose traction. We'll lose followers and likes and comments and on and on. And I think that's having a destructive effect on us. Quando a gente vive só como performers, como tendo que performar, a gente não vive mais como filhos, que não tem uma relação de performance com o pai, mas uma relação de descanso e de simplesmente viver descansando no amor daquele pai. E quando a gente vive nessa coisa de performance, só de performance, isso traz para a gente uma carga, uma carga complicada de ansiedade e tudo isso. Paulinho? Jay, eu tenho duas perguntas relacionadas ao seu livro, e a primeira é a razão, né? Ou vamos dizer assim, a proposta do seu livro, por que esse livro é importante para o discipulado cristão? Você fala bastante sobre discipulado e qual que é o seu objetivo em analisar um cristão analógico à luz do discipulado cristão? So my first question is on your book, Analog Christian. You talk very, very much about discipleship, and what's your purpose with this? Why are you talking about Christian discipleship in the digital age? Great question. I'm talking about Christian discipleship first and foremost because I think Christian discipleship is at the center of a life with God. I think being a Christian means following Jesus, which is discipleship. Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que eu falo sobre discipulado porque é a parte central da vida cristã, e seguir a Jesus significa ser um discípulo de Jesus. Right. No seu livro, né, Analog Christian,
você gasta um capítulo inteiro para falar sobre a paciência como virtude cristã e da impaciência que nós vivemos em nossos tempos, fomentado principalmente pelas mídias sociais. Como de forma prática podemos ter uma jornada em que podemos respirar fundo, nos aprofundarmos em um relacionamento pessoal e duradouro com Deus, considerando que já vivemos em um contexto onde já existem gerações que não sabem o que é ter paciência na prática, várias gerações que não sabem o que é o mundo antes das mídias sociais, onde tudo era relativamente mais lento do que é hoje. So, in the same book, you spend an entire chapter talking about patience as a Christian virtue versus our impatient lifestyle fostered mainly by social media. And in a practical way, how can we experience a steady pace of life where we can take a deep breath and deepen ourselves in a lasting relationship with God, considering that many generations, younger generations, no longer know what it means to be patient, and they don't know what the world looks like before social media? Yeah, the English word patience comes from a Latin word that actually means endurance or submission. And I think sometimes that's the problem. We think that being patient means sitting back and doing nothing. And we almost think it means apathy, sort of not caring. And I'm just going to be patient and wait till something happens. But patience is much more proactive in the Christian life. It's the willingness to endure waiting and to endure silence. Em inglês, a palavra paciência tem uma raiz latina que é muito mais conectada à resiliência do que a um estado apático, simplesmente porque a gente precisa esperar alguma coisa. A paciência significa a resiliência para aguentar o sofrimento e a resiliência para aguentar o silêncio. Yeah, we read in Exodus 34 when God describes himself, he says that he is slow to anger. And that's the patience of God. And we see that throughout the Bible. He is so slow he gets angry, but he's very slow to anger. And again, go ahead. A gente lê em Êxodo 34 que Deus é lento para irar-se e ao longo da Bíblia toda a gente vê isso. Deus fica assim irado, mas ele é lento nessa relação. Yeah, and then in John 15, Jesus says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So again, in the Christian's life, to bear fruit in our lives requires patiently remaining with Jesus, abiding in Jesus. You think about how a fruit is grown on a vine. It doesn't happen overnight. You can't microwave an orange. It's a patient process. E depois lá em João 15 a gente vê Jesus falando que eu sou a videira e vocês são os ramos, e a paciência significa a espera de estar em Jesus para gerar o fruto. Você não pode gerar um fruto da videira só colocando ele no micro-ondas e esperando que esteja pronto. É necessário paciência e tempo, e isso é o que significa estar em Jesus e gerar frutos estando em Cristo. Bom, temos duas perguntas aqui no chat. Eu vou ler e depois a Karina traduz. Jay, seus livros são encantadores, junto com a sua preocupação com a igreja e os frutos. Eu gostaria de saber como é que podemos interligar os frutos do Espírito na sociedade. So, Jay, your books are so wonderful, so as your concern with the church and the fruit of the Spirit. And I would like to know, how can we connect or link the fruit of the Spirit within the society? How can we act with the fruit of the Spirit within the society? Yeah, I think the fruit of the Spirit is something God, by his Spirit, does slowly in individual lives.
But Eu if you can... Go ahead, please. No, go ahead. Eu acredito que o fruto do Espírito é algo que Deus gera individualmente na vida das pessoas de uma forma devagar, de uma forma demorada. But if you think about each of the virtues of the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, on, they're all social. They're all things we express in relationship to other people. Mas se você pensar em cada partinha do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, etc., eles são todas virtudes relacionais que a gente demonstra na nossa relação com as pessoas. So that's how I think the fruit of the Spirit has an impact on a societal level. It's individuals being shaped into Christ-likeness who then live in society as Jesus people who embody his Spirit. É assim que eu acho que a gente pode conectar os frutos do Espírito com a sociedade, porque a gente vai ser como Cristo e gerar esses frutos sendo como Cristo na nossa relação com as pessoas. Sobre essa questão dos frutos, só fazer um comentário, né? Uma época estudando sobre esse assunto, me ocorreu que nenhuma árvore ela se alimenta do fruto que produz, né? Toda árvore produz o fruto para que outro possa consumi-lo, né? E bem, sobre isso que ele falou, parece que a ideia é justamente essa, né? O fruto é produzido não para autossatisfação, né? Mas para uma questão mais em relação ao outro, né? E esse outro acaba sendo não só um indivíduo, mas uma coletividade na qual a gente acaba interagindo, seja na igreja, seja no trabalho ou nos ambientes. Just a small reflection here. I spent the time studying about the fruit of the Spirit, and I saw that no fruit, all trees give fruit to other people, never to themselves. So it's interesting to see that the fruit is always to the other. And that's interesting to see that fruit of the Spirit connects with the society in this way. Yeah, that's really beautiful. I agree. And it makes sense because it's the fruit of the Spirit of God who is the life-giving creator of all things. In his nature, his nature is to give to us. And so as we become like him, we become life-giving people. Yeah, I agree. Isso é muito bonito, é uma analogia muito bonita, porque a natureza do próprio Deus é de ser um doador, de doar vida. E quando a gente se torna como ele, então a gente doa a vida para os outros, a gente doa o fruto para os outros. Tem outra pergunta aqui do Luan. Na sua vivência com sua igreja na pandemia, igrejas no geral, você acredita que o amor de muitos esfriou? Se sim, como retornar ao primeiro amor? So during the years of COVID-19, within your experience in your church, do you believe that the love of many became cold? And how can we return to the first love? I don't know if the love of many became cold. At least where I live, I think COVID simply revealed what was already true. Eu não acho que o amor esfriou nesses anos. Pelo menos aqui onde eu moro, eu pude perceber que a pandemia apenas revelou uma coisa que já era verdade. And I think what was already true was that there were a lot of people going to church out of habit or convenience or tradition, and not necessarily out of deep devotion to following Jesus. E eu acho que o que já era verdade, que a pandemia revelou, é que muitas pessoas iam para a igreja por hábito, por conveniência ou por tradição, e não pelo um amor de fato fervoroso por Jesus. So I think the thing we have to consider now is not necessarily how do we return to what it was like before COVID, but rather how do we move forward with the group of people who are already here, who are passionate. If you're still at church today, it's because you really want to be. How do we move forward into the future with them?
Então, acho que a questão não é como a gente pode retornar como era antes da pandemia, mas como a gente pode prosseguir e ir adiante com as pessoas que ficaram na igreja. Se você está na igreja ainda hoje, é porque você realmente ama Jesus. Como que a gente pode prosseguir a partir disso, a partir daqui? Muito bom. Antes de continuar, só fazer alguma divulgação aqui rapidinho. Primeiramente, quero pedir a sua ajuda para estar curtindo essa live agora. É uma forma da plataforma estar distribuindo esse conteúdo para outras pessoas. Se você ainda não é assinante do canal, convido você a fazê-lo. Não custa nada e é uma forma de você ser notificado semanalmente das lives que vai ter. E a agenda antes de falar da agenda de novembro, só informar que na próxima semana, na segunda-feira, a gente vai receber aqui a Anne Bird, autora do novo livro que está sendo pela Thomas Nelson, que é a Reforma Sexual. No dia 31, na terça-feira, que é o dia da reforma, a gente vai ter uma live entre mais amigos com o tema O que significa ser evangélico hoje. E em novembro, nós vamos receber aqui 4 autores, né? A Carmen Joy Hines, o John Dixon, que tem aquela obra publicada, também lançada pela Thomas Nelson, Opressores e Santos. Dia 20 de novembro vai ser a Nancy Pierce. E dia 28 vai ser o Calvin Silver, que é um autor que escreve bastante sobre a questão da arte, cultura e espiritualidade. Tá bom? Então é isso aí. Então fiquem ligados. Precisa traduzir isso, né? Não precisa não. Só disse que é o jabá. Vou fazer agora aqui a minha pergunta. E essa aqui eu não mandei para a Karina. Então, no subtítulo do seu livro Análogo Christian, traz as palavras contentamento, resiliência e sabedoria. Posso fazer toda, Karina? Pode fazer, qualquer coisa eu te pergunto. Tá. E a minha pergunta é, por que você escolheu essas palavras, né, num livro sobre o cristão analógico, e o que elas têm a ver ou não com uma era digital? Okay, so on your book, Analog Christian, the subtitle is Cultivating Contentment, Resilience, and Wisdom in the Digital Age. Why did you choose those words, and why do they matter for us? Yeah, I chose them because I was wrestling with discontentment and fragility and foolishness. So I often tell people it's a book. Analog Christian is a book I wrote as a prayer to God. It's very personal. So I needed it, which is why I wrote it that way. Eu escolhi essas palavras por uma questão bastante pessoal. Eu geralmente digo para as pessoas que esse livro é quase como uma oração, porque eu mesmo estava lutando com a impaciência, com a tolice, com a fragilidade. Então, eu escrevi primeiramente para mim mesmo. Ok, mas assim, como parte da sua experiência pessoal, qual a relação delas com essa área digital? Tipo, esse mundo digital no qual a gente está inserido, na sua experiência, ele afetou o seu contentamento, a sua capacidade de resiliência, a sabedoria? Como? How, in a practical way, how does the digital way affected your experience with contentment and resilience and wisdom? I would scroll my social media feeds and look at all of these people having their wonderful lives on Instagram, which I knew wasn't their real life all the time. And I would grow really discontent. I would scroll Twitter and get angry. I would find myself so angry and upset and frustrated by the smallest things that really had nothing to do with my life. And I would find myself in my exhaustion using the internet to just recklessly indulge in any number of things. You know, I have access to just ordering food that arrives at my door and whatever it might be. It's so easy. And it began to really, I began to really grow weary because of the person I was becoming. Na minha experiência, eu ficava ali rolando o feed do Instagram,
vendo a vida das pessoas, que parecia maravilhosa, mas que não era nada verdade, e aquilo começou a gerar descontentamento no meu coração. Eu ficava ali rolando o Twitter e me via nervoso e bravo por pequeníssimas coisas que nem tinham a ver com a minha vida, não tinham nada a ver com a minha vida. E tinha também aquela questão da autossatisfação. Então eu podia pedir uma comida que chegava, eu pedia qualquer coisa que estava ali na minha mão, estava ali na hora, e eu comecei a ficar bastante descontente com a pessoa que eu estava me tornando. Marcos? No seu livro, você destaca como uma das características da era digital o individualismo, né, que acaba se tornando um isolamento. A igreja, como uma comunidade, tem algum papel, pode, de alguma forma, combater essa ideologia egoísta e solitária? So you defend the idea that one of the main effects of this digital age is the individualism, which leads to isolation. What can the church do as a community to fight against this selfish and solitary ideology? That's a great question. I think the church has to become a place where people can belong, where the ability to belong, the steps to belonging are really clear. I think we have to move away from, as the church, we have to move away from thinking about the church as a 90-minute or 2-hour gathering where we sing songs and receive a sermon. And we have to think about the church as it was always intended, as the gathered people of God who belong to the family of God together, despite our differences. And I think we have to plan our ministries from that perspective. Eu acredito que que a igreja precisa ser um lugar de pertencimento, que os passos para se pertencer àquela comunidade são bastante claros, e não um lugar só em que a gente se reúne por 90 minutos, mais de 90 minutos, ouve um louvor, ouve uma pregação, mas não tem esse senso de pertencimento e essa comunicação de como pertencer a essa comunidade. Então, eu acredito que a gente tem que direcionar os nossos ministérios com essa perspectiva. Paulinho? Jay, no seu livro você fala coisas interessantes a respeito do ritmo do lembrar-se e do ritmo de memorizar, né? E memorizar é uma prática que está tão fora de moda que a gente eu peço para os meus filhos memorizarem alguma coisa e eles perguntam para que memorizar se está tudo no Google. E como podemos, ou como você imagina, trazermos de volta essa prática que sempre fez parte da história da igreja e da espiritualidade cristã para tempos em que isso é questionado como algo que não tem valor? Okay, so in your book, you talk a little about the rhythm of memorization, remembering things and memorizing things. And I talk this with my sons, and they usually say, that's no use. I don't need to memorize anything. I can only Google it. So how do you consolidate such an analog practice at a time when it seems that remembering and memorizing things no longer has value? Yeah, I mean, it's true. We have access to whatever information we need at the touch of our fingertips. But the power of memorization is that memory lives in a different part of our brain than the part of our brain that processes instant information. And I think that's important. Isso é verdade. A gente... I'm sorry, can you repeat the phrase one more time? Yeah, to put it simply, memories live in a different part of our brain than the part of our brain that processes just instant information.
De fato, desculpa. O ato de memorizar, a memorização, ele está numa área diferente do nosso cérebro, que processa diferente as informações, essas informações mais rápidas. Então, é verdade, a gente tem acesso a informações de forma muito rápida, mas o nosso cérebro está processando essas informações de forma diferente do que ele estaria se a gente estivesse memorizando. And that part of our brain where memories reside, it has a different effect on us. It has a much more transformative and formative impact on who we become. So instant information is helpful sometimes, but it's embedding realities and truths into our memory that really helps move us forward into becoming the sorts of people God's called us to be. A memorização ajuda a gente ela tem um papel muito mais formativo na nossa vida. E ela memorizar informações, ao invés de simplesmente buscar de forma rápida, nos ajuda, de fato, nos tornarmos as pessoas que Deus quer que a gente seja, e não simplesmente ter informação por ter. Muito bom. Eu queria fazer mais uma pergunta em relação a um livro seu que vai ser lançado em abril do ano que vem, que é o Listen, Listen, Speak. A minha pergunta me parece que a proposta do livro, ela continua nesse mesmo espírito do análogo church e do análogo Christian, que é sobre esse mundo digital, esse mundo tecnológico, esse mundo das mídias sociais, onde todo mundo está falando sobre tudo e está o maior barulho. You will launch a book in April next year. The book is called Listen, Listen, Speak, and it seems that the topic and the thematic similar about digital age and whatsoever, and I just wanted to ask you about this new book. I think... Just a moment. O que essa obra se distingue das demais, né? Por que essa preocupação pastoral para que as pessoas aprendam a ouvir nesse mundo digital? So, why is this book different from the books you've written already, and why do you have this concern to teach people how to listen? Yeah, the book is different. I don't talk about digital technology so much. I'm talking mostly about the noisiness of the world. So certainly there is some stuff about social media in there. It's a lot about news media. It's mostly about the ways in which people are constantly screaming at each other online and on news. And the book is really about cutting through that noise to hear the voice of God and then speak the gospel in a way that can be heard. O livro não vai tocar tanto sobre questões de mídia digital e a era digital, como eu falei nos meus últimos livros, é mais sobre esse barulho que a gente tem, principalmente nas notícias, e quando a gente vê as notícias, as pessoas estão gritando, e fica ensurdecedor, e a gente não sabe como ouvir a voz de Deus e depois falar do Evangelho. Então eu quero falar um pouco sobre isso, como a gente pode ouvir a voz de Deus e falar do Evangelho num mundo que tem tanto barulho com as notícias. Eu estava vendo a descrição dele no Amazon, na Amazon, e vi que você trabalha com a proposta também de exegese cultural, né? E a prática da exegese cultural, ela exige essa percepção da cultura, né? Bem aquilo que Paulo fez no Areópago, por exemplo. Pode fazer a pergunta. Não, era só esse comentário. Aí eu vou ver o que ele vai dizer sobre essa questão da exegese cultural. Okay. I was reading like the summary of your new book, and I saw that you talk a little bit of cultural exegesis. Paulo, correct me if I'm wrong. Is this the right term in English? Cultural exegesis. Okay, sorry, yeah. Cultural exegesis. Yeah. And I wanted you to talk a little bit about the importance of it.
Yeah, you know, in seminary, I learned to exegete the Bible, and that's just a fancy word, right? That many of us know. It just means to study it in depth, in context, in history, in culture, and to discover the original meaning so that we might understand its universal, timeless meaning. And I think it's important we do that with culture as well, to not just take things at face value, but to dig deeper and ask what's happening beneath the surface. And what does it have to teach us today? No seminário eu aprendi como fazer a exegese bíblica, é só uma palavra chique, mas para dizer que a gente está estudando a fundo o contexto e a Bíblia no seu original, indo além das aparências, e eu acho que é importante a gente fazer isso com a cultura também, estudar a fundo e ver o que realmente está acontecendo além do que a gente vê. Bom, Paulinho, sua pergunta. Eu tenho uma pergunta final que é mais uma pergunta de curiosidade. Você vive no centro do mundo tecnológico, né, no Silicon Valley, e você vê muita coisa acontecendo, muita tecnologia sendo produzida. O que te preocupa, ou, em outros termos, o que te assusta dentro dessa indústria, no sentido de poder afetar negativamente as nossas vidas? So you live in, just out of curiosity, but you live in the Silicon Valley, you see a lot of the tech industry, and do you have some point or something that frightens you, that makes you scared, that will negatively affect our life? I mean, perfect love casts out fear. So I don't think I fear anything because I know where the story is headed. But I have concerns. You know, it's probably a much longer conversation. I have concerns about what AI is doing. Mm-hmm. Specifically, I have concerns about the speed at which AI is being deployed by for-profit companies. I think it's reckless because we're unleashing a technology that we don't actually know much about. So that's one thing, but there's several things, but not fear, just concern. O amor lança fora todo medo, então eu não tenho um medo real, porque eu sei para onde a história está indo, mas eu tenho sim algumas preocupações, por exemplo, a inteligência artificial e o uso da inteligência artificial de uma forma tão rápida, sendo usada por empresas que estão buscando lucro, de uma forma maluca, e isso me preocupa um pouco. Não é um medo nesse sentido, mas é sim uma preocupação. Karina, eu esqueci de perguntar, você tem alguma pergunta para o Jay? Não tem. Não, né? Jay, eu queria agradecer, né, a sua participação, foi muito bom. Quero agradecer também a Karina, ao Marcos e ao Paulo. E eu queria que você se despedisse da gente, dando um conselho, né? Como é que nós, cristãos numa era digital, podemos ser cristãos, igrejas analógicas? So thank you, Jay, so much for being here. Thank you, Marcos, Paulo. And as a final word from you, could you give us like a piece of advice on how can we be true Christians and true church analogically? Yeah, thank you so much for having me. It was an honor to speak with all of you. Yeah, if there's a final word I could give, I would just say go at the pace of peace instead of the pace of hurry, and live with your attention fixed on God instead of living perpetually distracted. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. E se eu pudesse falar uma última coisa, seria: viva sua vida no ritmo da paz, não no ritmo da pressa, olhando para Jesus e não para as distrações do mundo. Amém, amém. Muito obrigado. Até mais. Thank you so much. Thank you, guys. Bye-bye. Bye.